Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg. Bom dia. Notícias falsas, desinformação, realidade alternativa, mentira, fake news. Pode-se dizer que o mundo convive desde sempre com situações que mascaram a verdade, a deturpam ou são simplesmente uma mentira deslavada que tenta se vender como realidade. Nos últimos anos, em todos os cantos do planeta, e o Brasil obviamente não está fora disso, e muito menos impermeável a isso, as fake news, a forma contemporânea de se engendrar uma mentira e tentar convencer as pessoas de sua veracidade, tem ocupado cada vez mais espaço nas discussões públicas, na imprensa, na política. Em tempos de paz e, principalmente, em tempos de guerra, como o mundo assiste hoje. Já vai longe o tempo em que uma brincadeira de 1º de abril, o dia de hoje, era só isso, uma brincadeira. O problema é que vivemos constantemente um 1º de abril pernicioso e com consequências muito mais sérias. A história recente mostra isso. A guerra na Ucrânia também. E as próximas eleições no Brasil? O que se esperar nesse sentido? Justamente para falar sobre fake news de uma forma geral e no contexto das eleições desse ano, em particular, o Diálogos na USP hoje, com a presença do jornalista Luiz Roberto Serrano, da Superintendência de Comunicação Social, recebe agora os professores Celso Fernandes Campilongo, professor e diretor da Faculdade de Direito da USP e coordenador do livro Fake News e Eleições, estudo sócio-jurídico sobre política, e o professor Marco Antônio Losquiavo Leme de Barros, professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, doutor em Direito pela USP e integrante do livro também Fake News e Eleições, estudo sócio-jurídico sobre política. Professores, bom dia. Bom dia, Serrano. Bom dia. Muito bom dia a todos. Prefeito, bom dia. Bom dia a todos, um prazer enorme participar aí do programa. O prazer é nosso. Eu queria, antes de começar com os senhores, para nós tratarmos de uma forma mais geral essa questão da fake news, e aí depois nós vamos entrando um pouco mais nesse assunto mais pedregoso, que é a questão da política, que inclusive trata o livro dos senhores. Mas eu queria dar uma contextualizada e pedir para os senhores ajudarem também, porque fake news, eu estava conversando com os senhores antes de iniciar o programa, ela ainda é um conceito fluido. Estamos tratando de fake news no olho do furacão. Eu chamei fake news aqui de uma mentira de 1º de abril, esse longo 1º de abril que estamos vivenciando, mas talvez eu tenha me equivocado nesse sentido, porque fake news é mais do que uma mentira. Até porque fake news é criada deliberadamente para a difusão. E aí ela tem vários estudos nos Estados Unidos. A Claire Water é uma pesquisadora sobre isso, ela linkou 7 elementos da fake news, inclusive pedindo para não chamar exatamente de fake news, porque tem fake news, disinformation, ou a desinformação, a misinformation, a má informação, ou como eles chamam, numa tradução literal de mal informação, né? E aí você trava com notícia falsa, a desinformação para deliberadamente confundir. Já a União Europeia, uma agência europeia, ela já tem 10 itens de fake news, inclusive a má ciência, a divulgação equivocada da ciência, né? Então nós temos vários trabalhos nesse sentido. Eu queria trazer para vocês exatamente isso. Fake news é mais que uma mentira, né? Eu queria que vocês contextualizassem essa questão e se nós realmente temos vivido esse interminável 1º de abril, onde nós somos sistematicamente bombardeados com notícias falsas, com situações que nos levam a acreditar, podem levar a acreditar em algo que não existe. É isso mesmo, professores? Professor Celso, por favor. Enfim, eu acho que a gente tem, não é a minha especialidade, a teoria da comunicação, a teoria da informação. Eu tenho alguma noção a respeito destas coisas, mas é a especialidade de vocês que lidam com comunicação e são jornalistas. Mas acho que há, no processo de comunicação, uma peculiaridade
que me conduz, às vezes, às fake news e faz com que a presença de notícias falsas seja uma constante histórica. Ela tem a versão contemporânea, que é esta versão, digamos, das plataformas digitais, das redes sociais, mas antes disso eu tinha equivalentes funcionais às fake news. Qual é a característica inerente ao processo de comunicação? A comunicação depende muito da novidade, né? Eu tenho informação quando eu tenho uma novidade, um acontecimento que acabou de ocorrer, uma mudança, uma catástrofe, o resultado de uma partida de futebol, acabou de acontecer a novidade, ela vira notícia, tá? Então, a necessidade de novidades está muito atrelada ao processo de produção de informação. Informação é a comunicação nova, né? O restante é redundância, repetição daquilo que aconteceu, né? Do ponto de vista da política, eu tenho alguns elementos da vida política contemporânea, enfraquecimento das democracias, a crise da representação política, a deterioração da capacidade de resposta institucional, de resposta dos estados, às demandas da política. Tudo isso, né, é um campo propício para que eu tente produzir novidades, produzir informação, atacando justamente estes elementos. Daí, muito do debate de fake news, apesar de não ter apenas uma vertente, mas muito do debate envolve grupos antidemocráticos, grupos extremistas que atuam contra a democracia, denunciando os partidos políticos, as instituições políticas tradicionais, ou que denunciam essa suposta incapacidade institucional de oferecimento de respostas. Ora, e o campo aberto pelas novas tecnologias para as notícias falsas a respeito de tudo isso, fica um campo aberto a ser explorado pela chamada nova direita. Acho que existe uma relação íntima entre todos esses elementos de enfraquecimento da democracia e a ideia de fake news, especialmente mobilizada por grupos antidemocráticos. Se aproveitam deste momento para produzir novidades, informações falsas, mentiras a respeito da democracia e das instituições. Acho que este não é evidentemente a única maneira de se examinar este problema, mas é um pano de fundo importante, né? E isto confunde um pouco informação e redundância, porque a informação aparentemente nova, reveladora, bomba, ela reproduzida de forma insistente por máquinas, robôs e equipamentos de reprodução destas fake news ou dessas mentiras, isto acaba tendo um efeito que mistura informação e redundância, um efeito muito nefasto para a vida política. Não, perfeito. Esse é um pano de fundo. Na verdade, esse é o terreno que nós vamos trabalhar bastante hoje aqui. Inclusive, professor. Mas antes de passar para o Serrano, para ele fazer a pergunta dele também, eu queria passar para o senhor Marco, para que ele possa também dar a sua opinião a respeito disso, dessa primeira rodada de perguntas aqui. Perfeito, Marcelo. Eu acho que a sua questão nos coloca um problema de definição de diagnóstico de época, né? Eu gosto sempre de tratar um pouco na compreensão sociológica a respeito das fake news, né? E aí a gente tem que fazer uma distinção importante entre uma discussão filosófica que acompanha toda a história da humanidade sobre teoria do conhecimento, né? Enfim, fake news não é algo novo, sempre existiu em diferentes civilizações, em diferentes momentos históricos, e que, portanto, a gente vai discutir o que é conhecimento verdadeiro, quais são os critérios para, em alguma medida, aferir aí a veracidade das informações, das declarações, e que isso são etapas fundamentais para o nosso processo de tomar decisão. Então, sem dúvida, acho que a filosofia tem muito que contribuir. Mas, da perspectiva sociológica, talvez seja essa grande relevância do trabalho que você fez menção, que é um trabalho que foi produzido
em coordenação com o professor Celso, com a Diana Saba, com o Lucas Amato e a Paula Ponce, né, a gente teve um cuidado de observar justamente o impacto das fake news na nossa sociedade, e acho que uma informação, enfim, um dado relevante para a gente não perder de vista, é que a gente está discutindo aqui como que as informações circulam na nossa sociedade, né? E acho que o professor Celso foi muito feliz ao trazer aí a referência sistêmica, né? Por quê? Porque, em grande medida, a gente está pensando numa transformação de estruturas na nossa sociedade. A gente está pensando, sobretudo, né, na transformação da comunicação de massa, né? Antigamente focada ali nas grandes empresas de mídia, da televisão, da imprensa, e agora com o surgimento e a consolidação das plataformas digitais. E certamente isso vai impactar como que a informação circula na nossa sociedade. E aí a gente tem uma série de autores que discutem essa sociologia digital, essa sociologia da informação digital, né? Por exemplo, Manuel Castells, Ulrich Beck, que vai falar dessa transformação de uma sociedade da informação para a sociedade em rede. Então, eu acho que uma premissa importante no debate da fake news é, de fato, entender esse diagnóstico, né? Essa sociedade em que a gente está vivendo agora em 2022. Perfeito, professor Marco. Obrigado. Agora eu queria passar para o Serrano. Serrano, vamos entrar na conversa. Uma pergunta que pode ser feita para os dois colocaram. Aqui existe uma tensão entre o social e o técnico e a tecnologia. Na base de toda essa discussão que nós temos todos e desse espraiamento de fake news, nós temos o avanço da tecnologia que hoje colocou a possibilidade de comunicação para qualquer pessoa no mundo, desde que tenha um celular que funcione basicamente em uma rede que permita transmitir. E nesse contexto, nós mudamos basicamente de fontes de informação que eram mais ou menos identificáveis, detectáveis e até certo ponto, a palavra é ruim, controláveis, né? E para um sistema de comunicação que é aberto, livre, leve e solto, e que qualquer um pode inventar qualquer coisa, e se souber escrever, botar fotos, etc., filmar um pouco, pode contaminar o mundo com a sua versão. Isso me parece um problema meio insolúvel, especialmente em campos democráticos, em países democráticos. Como é que os senhores veem isso? A minha análise está correta? Seria por aí ou estou exagerando? Professor Celso? Posso começar? Olha, Sim. Eu acho que o Serrano tocou num ponto fundamental. O Serrano falou, olha, existe uma dimensão que é social e uma dimensão que é técnica nessa discussão. O impacto de todas estas formas de comunicação na sociedade, a dimensão social e o fato de que eu tenho novas tecnologias, meios, né, e não formas de comunicação, mas meios de comunicação, meios técnicos que permitem uma ampla divulgação da comunicação. Acho que nós estamos num momento em que esta tensão repete o que nós pudemos encontrar em épocas anteriores. Eu vou dar um exemplo. Né? Não existia discussão a respeito de privacidade, direito à privacidade, nada disso existia até que inventaram a máquina fotográfica portátil, a máquina fotográfica Polaroid. O primeiro caso, praticamente, de criação desta área do direito é um caso em que a irmã de um sócio de escritório, de um grande jurista norte-americano, enfim, depois foi ministro da Suprema Corte americana, uma figura histórica do direito norte-americano, que é o Brandeis. O Brandeis tinha um sócio de escritório chamado Warren. A irmã do Warren foi fotografada por uma máquina Polaroid, uma novidade tecnológica, um novo meio de comunicação, e sem que ela soubesse da foto, sem que ela, evidentemente, tivesse autorizado, contra a vontade dela, e uma foto que a expunha a uma situação delicada, essa foto foi publicada num jornal. Né?
O que interessa aqui é menos o caso concreto, mas é saber que eu tenho essa conexão entre a nova tecnologia, a máquina fotográfica portátil e a divulgação de informação. Isto gerou, naquela época, um novo ramo do direito. Eles entraram com uma ação pedindo uma indenização e invocavam um direito até então inexistente, que era o direito à privacidade. Ora, nos últimos 100 anos, nós tivemos o surgimento de novas tecnologias e de problemas relacionados à privacidade, à mentira, à informação falsa, à divulgação de informação indesejada, multiplicado em milhares de vezes. Muito mais poderoso do que a máquina Polaroid são as redes sociais. E aqui, a diferença, o impacto do meio de comunicação, do meio técnico utilizado para a divulgação das informações, faz com que o problema social decorrente do novo meio técnico de comunicação se transforme num meio muito poderoso, ou com um impacto extraordinário. Então, acho que o Serrano detectou muito bem qual é o problema. A tensão entre o social e o técnico reside exatamente aí. Assim como há 100 anos, no tempo do Warren e do Brandeis, uma nova área do direito foi criada, nós estamos vivendo este momento, só que nós não sabemos ainda que cara terá o bicho, que nós temos que regular todas estas coisas. Nós temos um projeto sobre fake news, nós tivemos diversas leis nos últimos anos tratando desses temas todos, o Marco Civil da Internet, a Lei Geral de Proteção de Dados, e agora a lei a respeito das fake news. É o esforço para se tentar encontrar mecanismos regulatórios, mecanismos jurídicos que me permitam dar conta da fragmentação, da novidade, do caráter, enfim, devastador das redes sociais. E será uma legislação complexa, né? Muito complexa. Marco, por favor, gostaria também de colocar a sua opinião. Sem dúvida, eu acho que o Serrano ele toca num ponto fundamental, que até aproveitando está presente em qualquer debate das fake news hoje em 2022, que é a questão da disseminação em massa dessas notícias, né? Então, a ênfase aqui não é tanto em relação à definição do que é fake news, mas no perigo que essa disseminação em massa representa na nossa sociedade. E acho que um contexto importante que a gente tem em mente é justamente, né, uma retroalimentação dessa disseminação em massa, no sentido de que, né, existem estruturas importantes de vigilância que permitem que a disseminação de massa acontece. E aqui a gente está pensando tanto, né, em dispositivos móveis que constantemente ficam coletando dados pessoais e permitindo a construção de perfis, né, ou seja, a gente está pensando num primado de extração de dados, que é fundamental para essa disseminação de massa, e ao mesmo tempo um primado de predição de comportamentos, ou seja, a gente está pensando aqui num aparato tecnológico que, em alguma medida, permite o controle de comportamentos, inclusive comportamentos eleitorais. Então, a gente está discutindo, sem dúvida, uma interferência tecnológica na sociedade, mais especificamente no processo de tomada de decisão, de decisões relevantes para um Estado, para um país. Então, essa é a grande dificuldade, essa é a grande discussão que se coloca hoje no direito, pensando na questão concorrencial, pensando na questão eleitoral, pensando na saúde, que é justamente o impacto da disseminação em massa das notícias falsas na nossa sociedade, e que, sem dúvida, as plataformas digitais, né, em grande medida, viabilizam isso, seja em redes sociais ou em sistemas de mensagem privada, e que, em grande medida, né, isso pode ser usado tanto para promoção de estabilidade, quanto para a desestabilização da nossa sociedade. E, sem dúvida, né, o que a gente está vivendo hoje reflete muito a respeito desses impactos, né, desses impactos de uma sociedade da vigilância, né? Então, existem autores que vão falar sobre como que o sistema econômico capitalista, ele hoje depende dessa estrutura de vigilância. Então, eu queria só, para o Serrano, passar para o Serrano, eu queria só fazer uma colocação para os senhores. A questão dessas tecnologias que o Celso colocou, estão bem em cima da próxima pergunta do Serrano, e que o professor Marco também. Quer dizer, nós acabamos sendo reféns da sociedade, quando vocês falam de social e técnico, talvez a gente acabe sendo refém há tempos das tecnologias, da própria tecnologia de informação.
E aí, só para citar dois casos, e eu queria trazer para os senhores, no final do século XIX, na Guerra Hispano-Americana, William Randolph Hearst, o primeiro grande magnata da imprensa nos Estados Unidos, no mundo, ele mandou correspondentes para Havana para trazer, para cuidar, para ver o estado de beligerância dos espanhóis, que Cuba ainda era uma colônia, protetorado espanhol, e ele devolve para Hearst: aqui não tem nenhuma guerra, aqui não tem nenhum estado de beligerância. E Hearst devolve para ele: você me manda as fotos, eu te mando a guerra. Esse é o caso. E pensar também, né, quer dizer, como os jornais dele estavam influenciando a opinião pública com essa falsa guerra, que acabou se tornando uma guerra real. E uma guerra real também começou ao usar o rádio, a Segunda Guerra Mundial, quando os alemães soltam pelo rádio que a Polônia atacou um posto de fronteira alemã, e então haveria uma retaliação. Quer dizer, o início da Segunda Guerra Mundial também começou, vocês podem usar a expressão, como uma fake news. O que eu estou querendo trazer para os senhores é isso, quer dizer, nós estamos à mercê de tecnologia, à mercê da informação, da comunicação, e hoje mais ainda com essa disseminação de redes. No final das contas, tudo isso, professores, é para nos direcionar e manipular a opinião pública. E como é que se cuida disso? Como é que se trabalha? Como é que se blinda a respeito disso? Ou se blinda esse efeito? Se é que se blinda? O que o senhor acha, professor Celso? Olha, eu vou fazer aqui uma comparação. O Marcelo, Serrano são jornalistas experientes, jornalistas tarimbados, e vão identificar com muita facilidade a comparação exagerada para fins didáticos, como cabe a um professor, mas exageros à parte. Vamos pegar formas de comunicação típicas da era das redes sociais, das plataformas digitais, para ver qual é o tipo de... Enfim, somos reféns, somos manipulados, mas onde é que está a diferença? Não é que isso não existisse em outras épocas, mas nós estamos falando de uma época em que, ao invés da análise detalhada, num longo artigo, eu tenho memes. Né? No lugar do texto rico, caprichado, do repórter, do analista, do jornalista, do colunista, eu tenho likes. Né? No lugar do intelectual público, que vem a grande mídia e ajuda a formar a opinião pública, eu tenho influencers, youtubers. É uma forma de eu criar, digamos, uma autoridade, entre aspas, que lidere a gestão da informação, a reprodução da informação, completamente diferente da maneira como funcionava a formação da opinião pública há 40, 50 anos. Completamente diferente. Né? Nós conseguimos desenvolver mecanismos para o controle da produção da informação, as garantias da liberdade de imprensa, da liberdade de cátedra, da liberdade de informação, para este velho contexto. Para o mundo das likes, para o mundo dos memes, dos influencers e das fake news, nós estamos tentando descobrir qual é o formato. O modo de produção da opinião pública mudou completamente do formato de quando vocês começaram a trabalhar no jornalismo ou de quando eu comecei a trabalhar com o direito, e nós não criamos os mecanismos jurídicos que possam dar conta disso. Sem contar que muitos desses fenômenos são fenômenos muito, muito recentes, são fenômenos tecnológicos que têm 5 anos, 10 anos no máximo. Então, tem um pouco de desorientação para encontrarmos a maneira de não nos tornarmos reféns e de como evitar esse tipo de manipulação. Né? Nós estamos vivendo
este momento de indefinição, de dilema em relação a esses temas. Professor Marcos, você gostaria também, por favor? Eu acho que essa é uma discussão importantíssima que é colocada. Se a gente compreender numa análise schumpeteriana que a eleição é uma disputa pela preferência do voto livre do eleitor, sem dúvida importa muito eu entender as estratégias de comunicação. E esses exemplos citados pelo professor Celso reforçam justamente novas estratégias que foram assimiladas de uma melhor maneira por certos grupos políticos e que isso representou uma vantagem na disputa concorrencial que é a eleição, né? E aqui é interessante a gente perceber que a gente vive uma época onde a fake news ela não está presente, né, no ambiente político apenas na eleição. A gente pode, né, certamente considerar a operação de um governo baseado nas fake news, seja, né, governo das fake news. Então, é muito interessante. A gente vive uma passagem das fake news eleitorais para um governo das fake news. E, sem dúvida, essas estratégias, elas, em grande medida, não são reguladas pelo direito, diante desse caráter de novidade que acaba escapando de controle do direito, até porque o direito é um sistema que se preocupa muito com as frustrações que já ocorreram no passado e que, portanto, ele busca sempre reparar as situações que já ocorreram. O direito tem dificuldade de antecipar riscos e, dessa forma, em grande medida, antever resultados. O direito não é um sistema que opera nessa dimensão temporal e que, portanto, né, a gente tem, sim, um grande perigo para o processo democrático, né? Se a gente pensa que existem regras que precisam ser respeitadas e seguidas por todos os candidatos nessa corrida eleitoral, sem dúvida, né? O grande objetivo é tentar buscar estratégias que não estão sendo reguladas e que, no final das contas, representam uma vantagem para essa competição. Então, é muito interessante porque a questão aí colocada por você, Marcelo, nos exige compreender essas estratégias que hoje estão disponíveis e que o direito não está ali devidamente regulando, protegendo, levando em consideração o interesse maior, que é a estabilidade e a segurança jurídica na nossa sociedade. Serrano. Só colocando aqui fatos históricos que acompanharam toda essa evolução, essa discussão. Na primeira campanha, usando o exemplo dos Estados Unidos, que sempre é cheio de exemplos, na primeira campanha do Obama, os jovens se engajaram num sistema de propaganda a respeito das qualidades da campanha e do candidato, que foi saudado na época como novo, quase revolucionário, e que foi fundamental para a eleição do Obama à época. Isso aí diria que fosse um exemplo do bem. Não sei se todos concordam, mas seria um exemplo do bem. Na campanha do Trump, usou-se o que foi citado aqui pelo professor Marco Antônio, o levantamento e o uso de informações sobre os eleitores e os hábitos de ser eleitores, e se fazia promessas de campanha em cima do que aquele cidadão que tinha sido detectado por um sistema complexo, etc., do que ele gostava, do que ele pensava, etc., e se fazia promessas em cima. Enfim, eu estou dando um exemplo de um sistema que foi saudado à época, que foi o do Obama, e estou dando um exemplo do Trump, onde a extensão, a profundidade desses sistemas tecnológicos de pesquisa e divulgação começaram a ser criticados, né? Mas eu queria... isso aí serve mais como observação da minha parte. Eu queria lembrar o seguinte, que por baixo de tudo isso aí no campo do direito e da sociologia, existe a questão da liberdade de opinião, que a liberdade de imprensa vem depois da liberdade de opinião, e que é um valor das sociedades livres e democráticas. E a defesa desse amplo direito de todos usarem as redes sociais do jeito que bem quiserem, independentemente dos malefícios que fizeram, se baseia na defesa da liberdade de opinião,
tá certo? E, de certa forma, esta maquininha terrível aqui também acaba sendo beneficiada por uma coisa que é chamada de liberdade de imprensa, coisas desse tipo. Aí, como fazer isso é um problema pessoal do direito, que já foi citado aqui. Como criar mecanismos eficientes de extravasamento, de avanço além do direito de liberdade de opinião e estabelecer mecanismos, porque tudo que é feito atrás dessas fake news, ou seja lá o que for, é feito em nome da liberdade de opinião, tá certo? E como então criar esses mecanismos de tentar pelo menos regular, não sei, impedir é difícil, enfim, jogo o problema para vocês. Eu queria só complementar, porque isso é importantíssimo, a questão de liberdade de opinião, liberdade de expressão versus fake news. Muitas vezes, autores de fake news, eles se arvoram, se escudam na liberdade, chamada liberdade de expressão, liberdade de opinião. Mas só lembrando que aqui nós não temos, por exemplo, uma primeira emenda, como nos Estados Unidos, né? E aqui nós temos, há outras situações, há outros mecanismos, e que inclusive punem injúria, calúnia, difamação, né? Então, como tratar juridicamente e socialmente essa questão em cima exatamente do que o Serrano colocou. Sr. Celso, eu gostaria de começar? Olha, eu começo com uma menção a uma importantíssima decisão do Supremo Tribunal Federal, na época da eleição do segundo turno da eleição de 2018, a eleição presidencial em 2018. Eu comecei a verificar, nós começamos a verificar, isso chegou ao Supremo Tribunal Federal, a proibição de reuniões em universidades, de manifestações no interior da universidade, de publicações, e inclusive com muitas autorizações judiciais, juízes que autorizavam busca e apreensão de documentos, a interdição de campos, o fechamento de reuniões, a proibição de reuniões, a pretexto de que os grupos universitários estariam favorecendo este ou aquele na preparação do segundo turno da eleição, a ponto de que o Supremo Tribunal Federal, a decisão originária é da ministra Carmen Lúcia, numa liminar importantíssima a respeito de liberdade de expressão. Depois, a liminar foi confirmada por unanimidade pelo Supremo Tribunal Federal. O relator do processo foi o professor aqui da faculdade, ministro Alexandre de Moraes. É um marco importantíssimo a respeito da liberdade de opinião, da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa na nossa literatura. Por conta de que, digamos, possivelmente o maior risco, né, do controle excessivo ou de se errar a mão com relação aos abusos que são cometidos nas redes sociais, é de eu, para, enfim, evitar esses abusos, acabar comprometendo a liberdade de informação. Aqui, o equilíbrio é muito delicado, é muito sensível. E se eu pensar em algumas características de uma campanha eleitoral, do discurso político, de uma eleição, nós não podemos ignorar que, enfim, o discurso eleitoral é um discurso pautado por promessas. É um discurso orientado pelo tempo diferido. Se eu for eleito, vou criar não sei quantos milhões de empregos. Se eu for eleito, vou controlar a inflação. É sempre promessa. E estas promessas hoje, elas vêm potencializadas por isso que vocês mencionaram. São algoritmos, são projeções, são cálculos probabilísticos que orientam, digamos, a formação destas expectativas eleitorais e as próprias estratégias de marketing dos candidatos. Mas o futuro, né? O futuro é sempre uma construção do presente. Eu não conheço o futuro na véspera. O futuro, quem constrói, olha, o futuro será assim ou assado, a política vive disso, destas promessas, mas quem constrói o futuro
somos nós no presente. Né? É uma projeção do presente. Então, eu nunca tenho certeza a respeito disso. Se eu quiser discutir a política, em larga escala, eu estou discutindo o futuro. Não só o futuro, mas em larga escala, eu estou discutindo o futuro. Se eu não tiver liberdade para discutir o futuro, se eu não tiver pluralismo, abertura para contingência para discutir o futuro, de nada servirá todo o aparato da democracia e todas as garantias do Estado de Direito. Então eu tenho que pensar, levar isso em consideração. Discutir o futuro é discutir algo incerto, eu preciso de ampla margem de liberdade, de garantias jurídicas do exercício dessas liberdades para poder pensar a política, para poder pensar o futuro. Esse é o professor Marco, quer dizer, o caminho é esse, quer dizer, como o professor Celso bem colocou, quer dizer, a gente tem que ter esse tipo de atenção, porque senão pode tumultuar bastante o futuro, às vezes até um futuro bem próximo. Sem dúvida, o direito ele precisa viabilizar a discussão e o debate, né? Agora, ele tem que trazer orientações básicas para justamente guiar os comportamentos. E aqui eu acho que eu gostaria de fazer 3 ressalvas importantes nessa questão que foi colocada aí pelo Serrano e por você, Marcelo. Primeiro, o fato de a gente nunca esquecer a nossa trajetória histórica política, né? Inclusive, o nosso livro ele abre com uma citação do mestre Lima Barreto, né, grande escritor que observou ali a formação da nossa república, e ele já ressaltava os problemas do autoritarismo dentro do processo eleitoral, né? Ou seja, ele está ali denunciando voto de cabeço, situações de voto de bico de pena, e que em alguma medida isso está presente hoje quando a gente está pensando no voto baseado, justificado em fake news, né? Então a gente não pode perder de vista a nossa trajetória histórica política. O segundo aspecto, e aí já entrando na seara do direito, né, como o professor Celso bem colocou, é que o direito ele justamente tem que assegurar liberdades básicas, fundamentais, para que o indivíduo consiga sobreviver. E uma dessas liberdades básicas, sem dúvida, é a liberdade de opinião, para o âmbito da discussão das ideias, da condução da vida pública e a liberdade de expressão, né? E aí o desafio, né, é a gente começar a diferenciar comportamento abusivo em relação a comportamento inautêntico, né? Muitas vezes, quando a gente está falando aí do cerceamento dessas liberdades, a gente está querendo discutir situações e critérios para identificar comportamentos abusivos, né? E, sem dúvida, aí o novo PL das fake news busca estabelecer um sistema de proteção a respeito do comportamento abusivo, mas ele faz algo importante, que é diferenciar o comportamento abusivo do comportamento inautêntico, que é justamente uma simulação que acontece nessas plataformas digitais, que acaba justamente gerando ali um efeito perverso no sistema, corrompendo, ou seja, a gente está pensando em contas falsas e contas robôs, que acabam simulando terceiros para justamente ali obter alguma vantagem específica nessa corrida eleitoral. E que, portanto, né, se a gente não conseguir diferenciar um caso do outro, a gente tem um problema importante de regulação, né? Apenas como exemplo, se a gente está pensando em comportamentos abusivos, a gente, em grande medida, tem que perceber um movimento de autorregulação para criar procedimentos de notificação e de remoção de conteúdos. E aí o grande debate é como que acontece esses procedimentos de remoção de conteúdos. A plataforma digital tem, em alguma medida, margem para estabelecer esses procedimentos? O Estado pode interferir, legislar e até criminalizar? Enfim, essa é uma discussão que está em andamento hoje e que é muito sensível. Mas isso não se confunde justamente com, digamos, essa arquitetura, né, de milícias digitais que se aproveitam dessas estruturas digitais para implementar comportamentos inautênticos. Ou seja, eu não estou mais me referindo aqui à discussão da liberdade de opinião, mas sim o uso para justamente obter ali uma simulação. Marco, só para colocar, quando você mencionou retirar essas mensagens erradas, fakes, mas o autor ele vai se escudar e dizer que foi censura. Está sendo cerceada a liberdade de expressão e de opinião dele. Como lidar com isso, na verdade, né? Perfeito, sem dúvida. A gente tem que lembrar que nenhuma norma jurídica existe sozinha dentro do ordenamento. E eu tenho justamente um complexo de normas que eu preciso harmonizar na solução das controvérsias. E esse talvez seja um dos grandes desafios que, por exemplo, a gente constatou na nossa pesquisa diante das decisões do TSE em relação a essa discussão nas campanhas eleitorais em 2018. Ou seja, não havia um critério claro para fazer essa distinção.
né? Mas o direito ele promove mecanismos de harmonização, por exemplo, prevendo, né, compensações, direito de resposta, e que isso precisa ser respeitado, ou seja, a gente tem que respeitar o devido processo legal, a gente tem que respeitar as garantias processuais, e sem dúvida, né, o direito ele apresenta formas compensatórias para, em grande medida, a gente conseguir sobreviver e não colocar em prejuízo as nossas liberdades básicas e, ao mesmo tempo, conseguir diferenciar de comportamentos que não são autênticos, que não são de usuários, que não são de eleitores, mas sim de arquitetos, de grupos milicianos que se aproveitam dessa estrutura e acabam simulando, né, informação. Cerramos? Nós estamos, acho que, diante do seguinte desafio. Pensando no passado, nós tínhamos a questão da liberdade de imprensa e da legislação que existia a respeito. Acho que no Brasil nem existe hoje, foi derrocada a que existia no herança de 64, e me parece, posso estar errado, eu acho que não foi colocado nada no lugar. Mas havia uma legislação com as ações de instituições. As instituições, no caso, são estou falando a imprensa escrita, rádio e televisão. Vocês não podem ultrapassar esses limites, e ultrapassando esses limites, haverá algum tipo de punição. Agora, nós estamos diante, com o apoio da tecnologia, de manifestações individuais. O que se faz é punir o indivíduo, e aí entra a questão da liberdade de opinião. Como se faz para juntar essas duas coisas? Esse espraiamento do direito de se manifestar coletivamente, que antes não existia, e é através das instituições, rádio, televisão, seja lá o que for, que eram mais ou menos controláveis, não controláveis do ponto de vista de não poder manifestar opinião, mas sabia-se qual era o alvo de uma determinada ação. Sr. Celso? O indivíduo, aqui a gente precisa tomar com alguma cautela. Claro que muitas vezes o que eu tenho é meramente a expressão de uma opinião individual, mas muitas vezes isto já é feito com... Quantas não são as vezes que nós recebemos uma mensagem do tipo: olha, estou te enviando essa mensagem aqui, mas se nos próximos 5 minutos você encaminhar essa mensagem para 10 pessoas, né, em poucas horas, não sei quantos milhões de brasileiros terão recebido esta mensagem. Bom, isso é individual, né? Eu, em 5 minutos ou em 1 hora, vou fazer com que a minha mensagem individual seja reproduzida para 10 milhões, 100 milhões de brasileiros. Isso não é exatamente uma mensagem individual. Então, é preciso a gente diferenciar as coisas. O potencial dessas cadeias de informação, destas redes sociais, é um potencial muito mais intenso e está longe de ser individual. A intenção é, deliberadamente, a de se fazer uma difusão, como falou agora há pouco o Marco, uma difusão em massa. Ela pode ter a aparência de algo individual, mas é algo que tem um objetivo coletivo. Quer seja uma manifestação individual, quer seja uma manifestação coletiva, eu tenho instrumentos que garantam tanto uma coisa quanto a outra. Não é porque é coletiva que eu deveria proibir. Antes, o contrário. A preocupação é sempre a preocupação de garantir as liberdades, de permitir a divulgação, a circulação da informação. A censura entre nós é inconstitucional, absolutamente inconstitucional. Então, desde que eu não caracterize a atividade de censura, né, estas informações podem circular. Agora, por exemplo, se o professor Campilongo resolver que o Marco, o Serrano, o Marcelo são pessoas que o professor Campilongo não gosta e vai começar a fazer uma campanha sistemática contra os três, divulgando mentiras a respeito dos três, ele está exercendo a sua liberdade de manifestação.
Afinal de contas, não gosta do Marcelo, não gosta do Serrano, não gosta do Marco. Começo a inventar tudo quanto é mentira a respeito de vocês. Ninguém pode me censurar. Agora, depois eu tenho que ser devidamente punido pela bobagem que eu fiz. Eu estou contando mentiras, eu terei que pagar indenizações, eu posso me sujeitar a um processo criminal por calúnia, por injúria, por difamação, enfim. Eu tenho mecanismos jurídicos que não vão incompatibilizar, né, a liberdade de manifestação do pensamento com, eventualmente, o crime que eu estiver cometendo. Agora, o estrago, em muitas dessas ocasiões, o estrago já está feito. Né? Depois recuperar uma reputação, ter o direito de resposta, pode ser extremamente ineficiente. Né? Digamos, esta sincronia entre você não censurar ninguém, você exercer a liberdade de informação, mas, de outro lado, você não cometer um ilícito, um crime, é este equilíbrio que fica dificultoso com meios de comunicação de massa como os que nós temos nas redes sociais. Marco, eu te complementar? Acho que eu vou bastante na linha do professor Celso. Acho que uma primeira dificuldade que a gente tem que prestar atenção é de diferenciar os comportamentos, né? E, de novo, acho que o PL das fake news acaba tendo, em alguma medida, um cuidado de diferenciar comportamento abusivo de comportamento inautêntico. Ou seja, o grande destaque aqui dado é para a utilização de contas falsas, de contas robô, que fazem o uso de identidades falsas para promover esses disparos. Ou seja, no fundo, esse é a grande preocupação da operação dessa estrutura de fake news, ou seja, esses arquitetos, né, que, de fato, se aproveitam das plataformas digitais. Debate diferente é esse em relação ao indivíduo, e que, de novo, né, o professor Celso foi preciso, o direito encontra formas de reparação de compensação, muito embora, enfim, estragos já ocorreram. E aí, acho que esse é o segundo ponto, né? Se a gente pensa na concorrência eleitoral, na disputa eleitoral, a grande dificuldade que o direito tem é de equiparar o tempo da disputa com o tempo da decisão, e isso nunca sempre acontece da forma, digamos, desejada. Por quê? Porque o direito tem um processo lento por natureza, respeitando todos os ritos e procedimentos, e que inviabiliza eu pensar na solução das fake news eleitorais simplesmente apostando na judicialização, apostando pela decisão do TSE e de outros tribunais que protegem aí as eleições municipais, as eleições estaduais. E esse é o grande foco, né? Ou seja, a necessidade de adoção de medidas preventivas para antecipar o estrago, né? E, portanto, a gente observa aí recentemente uma série de esforços feitos pelo judiciário na celebração de acordos com as plataformas, na convocação das campanhas e dos partidos para uma conversa a respeito da condução dos comportamentos e, ao mesmo tempo, da necessidade de uma autorregulação feita pelas próprias plataformas, preservando, assim, então, o debate. Então, acho que é interessante a gente ponderar que essa é uma atribuição que não recai apenas ao judiciário, é uma atribuição que recai a toda a sociedade, pensando nas empresas, pensando no legislativo, pensando no executivo e nós, eleitores, né? Alguém poderia até comentar, mas como que, de fato, o eleitor vai se preocupar com isso, né? Ora, implementando uma cultura de checagem de fontes, implementando todo um processo de educação a respeito da utilização dessas plataformas digitais e que é fundamental para a gente, de fato, expressar a nossa vontade genuína, as nossas ideias, para a condução do nosso país da melhor maneira possível. Aproveitar que você falou, Marco, que o professor Celso também tinha comentado, quer dizer, trazendo para o livro de vocês, repetindo o título, Fake News e Eleições, Estudos Sociojurídicos sobre Política, vocês afirmam no livro que as eleições de 2018 foram marcadas pelo protagonismo das redes sociais e das plataformas de mensagens. Ou seja, resultou em considerável número de notícias falsas distribuídas em massa. E cima justamente disso que vocês estão comentando, que você comentou, Marco, o professor Celso também. Primeiro, quer dizer, o que se apreendeu disso, as conclusões que vocês tiveram no livro e como preparar ou
o que a sociedade, como vocês acabaram de colocar, como a sociedade deve se posicionar nesse momento, nesse ano de eleições também. De novo, vamos ter esse quadro repetido, professor Celso? Ou temos formas de proteger a sociedade ou proteger o cidadão em cima disso, ou dele mesmo se proteger, né, antes de qualquer coisa? Pegando carona na pergunta dele, e o conteúdo da PL Fake News é satisfatório ou deixa a desejar? Sim, isso é importante. Muito. Sou Celso. Acho que o PL está em discussão, ainda não tem uma cara definitiva, ele pode sofrer ainda modificações, mas acho que ele significa um avanço, né? Ele é um passo importante, mas sendo muito realista, né, do ponto de vista jurídico, acho que o direito tem uma dificuldade histórica. Até os romanos já tinham intuído essa dificuldade. Então, a dificuldade não é uma novidade. O que chama atenção é o quanto esta dificuldade que eu vou apontar, o quanto ela se faz presente no debate a respeito de fake news e no próprio PL a respeito das fake news. O direito tem uma dificuldade histórica em lidar com grandes números, coisa que impacta muita gente ao mesmo tempo. O direito está mais acostumado com a briga de Caio e Tício, marido e mulher, empregado e empregador. Agora, quando eu coloco muita gente num processo judicial, casos de direito ambiental, de direito do consumidor, de direito eleitoral, o direito começa a patinar. Ele tem dificuldade para lidar com grandes números. O direito tem uma dificuldade histórica também para lidar com o futuro, né? Ele gosta mais de regular situações pretéritas e restaurar a ordem, restabelecer a ordem, restaurar o status quo. Quando eu tenho que projetar a consequência da decisão judicial, da legislação para o futuro, novamente a gente apanha, derrapa demais o direito para enfrentar o futuro. E, finalmente, o terceiro ponto, o mais óbvio de todos, quando as questões são simples, o direito tem repertório para oferecer as decisões. Quando as questões são complexas, inovadoras, disruptivas, novamente o direito apanha muito para regular questões complexas. Ora, o problema das fake news, ou o problema a ser enfrentado pelo PL das fake news, é exatamente esse tripé aqui. É a trilogia clássica de dificuldades dos juristas, maximizada, exponencializada pelo impacto das redes sociais. Grandes números, isso está na questão das fake news. Lidar com o futuro, novamente. E uma questão de elevadíssima complexidade. Então, não é que isto seja uma tarefa, não tem sido nos últimos 2000 anos uma tarefa fácil para os juristas. É um desafio perene dos juristas que se faz notar com muito peso no debate do PL sobre fake news. Marco, então gostaria que você complementasse também, e em cima do que eu tinha colocado, as conclusões que vocês tiraram em 2018 sobre as eleições, que está no livro de vocês, há riscos disso se repetir, até se exponenciar nessas eleições? O que se fazer para que isso não se repita? Ou se há o que se fazer, na verdade? Marcelo, eu acho que tem um fato histórico que a gente não pode perder de vista, que é o fato de que em 2015, passou a ser proibido no nosso país o financiamento por pessoas jurídicas de campanhas, ou seja, as doações de pessoas jurídicas. E isso, sem dúvida, impactou o mercado eleitoral. Por quê? Porque justamente a estruturação de uma plataforma digital viabilizou que certas empresas, certos grupos acabavam fazendo financiamentos irregulares, e isso contribuiu para a estruturação, então, de um sistema de disparo em massa de fake news, ou seja, de disseminação. Isso aí foi, enfim, amplamente noticiado e divulgado por uma série de jornalistas. Uma referência importante é o trabalho da jornalista Patrícia Campos Melo. Então, acho que a gente não pode perder de vista que ainda há um problema que não foi resolvido no nosso país, que é a respeito justamente desse financiamento irregular que ocorre
nas plataformas digitais e que viabiliza a dinâmica, o funcionamento da disseminação de notícias falsas, e que isso precisa ser controlado com as medidas jurídicas adequadas, e certamente não é via soluções judicializadas, porque a gente não tem instrumentos, ou seja, a gente, justamente, essa é uma das conclusões do nosso livro, nós temos uma deficiência em relação a instrumentos jurídicos para atacar isso, para coibir, e que certamente isso precisa ser, em grande medida, resolvido, para que, de fato, a gente tenha ali um ambiente de disputa eleitoral que respeite as regras do jogo democrático e de todas as legislações eleitorais. Me parece que isso, em alguma medida, é encaminhado nesse PL, muito embora, como o professor Celso diz, esse PL ainda está em debate, e outra coisa, depois da sua aprovação, vai ser discutir a vigência desse PL, será que ele vai entrar a tempo ou não das eleições, e a gente sabe que, enfim, essa é uma discussão séria que precisa ser colocada também, e existem pontos positivos e também negativos, controversos, à luz da discussão aí da comunidade científica a respeito do PL, diante dessa complexidade. A gente tem que lembrar que esse PL, ele discute transparência e responsabilidade na internet, não necessariamente é uma legislação eleitoral, ela é uma legislação muito mais abrangente, Ela é quase que um complemento de outras legislações importantes, como o Marco Civil da Internet e a Lei Geral de Proteção de Dados, que acaba reforçando essa necessidade de maior responsabilidade, controle social sobre o que está acontecendo nas plataformas digitais. Além disso, eu adicionaria que a experiência das eleições municipais em 2020 mostrou para a gente que coisas podem ser feitas diferentes, sobretudo no judiciário. Como eu já disse aqui, a gente viu esforços do judiciário buscando estabelecer parcerias, acordos de cooperação com essas plataformas digitais, facilitando, por exemplo, a identificação de comportamentos inautênticos, de contas robôs e contas falsas, e que isso, em alguma medida, auxilia no controle, na limitação dessa disseminação massiva de notícias falsas, e, ao mesmo tempo, a implementação de um sistema de checagem de fontes. Muito embora o engajamento disso dependa do eleitor, do eleitorado, e que, portanto, nem sempre a gente consegue resolver esse problema apenas implementando uma cultura de checagem de fontes. Acho que a gente está num processo, num caminho de construção, e que o direito, enfim, busca resolver isso de N situações, pensando na atuação do judiciário, pensando na situação do legislador, do legislativo, e sem dúvida das próprias plataformas. Acho que isso é um ponto que tem que ser destacado. Cada vez mais se reconhece essa capacidade de regulação das plataformas, inclusive o PL vai, num capítulo específico da lei, discutir a autorregulação regulada, ou seja, essa capacidade que a plataforma tem de conferir maior transparência e responsabilidade no interior da sua estrutura, e que isso é fundamental, para uma boa convivência e para o respeito das próprias liberdades. Então, nós estamos já quase chegando ao final do nosso programa, mas eu queria só encerrar com uma última coisa para os senhores. Quer dizer, em cima disso tudo que nós estamos falando, e inclusive que o senhor Marco e o professor Celso comentaram agora, quer dizer, de alguma forma a gente pode pensar, não acreditar, mas pensar que a sociedade ou cada indivíduo está aprendendo a lição, está entendendo melhor como se defender, como se posicionar com relação a fake news, ou ainda é algo que a gente precisa ver como fazer, talvez fosse muito otimismo, professor Celso. Ou estamos aprendendo? Pegando carona na pergunta dele, foi citado aqui, acho que pelo professor Marco Antônio, é possível um processo de educação da leitura das plataformas? Sim. Educar o receptor a saber identificar o que é falso, o que é verdadeiro? Isso não é uma tarefa meio de Sísifo? É uma coisa que nos Estados Unidos chama-se media literacy, Você aprender a ler, a entender as informações, as notícias, coisa que nos falta aqui. É por aí, professor Celso, só para nós encerrarmos, depois passar para o professor Marco Antônio. Olha, o Marco fez uma referência aí à jornalista Patrícia Campos Melo, que escreveu um importante livro a respeito de fake news. No final do ano passado, eu participei de um debate aqui na faculdade com a jornalista Patrícia Campos Melo e também com a advogada Thaís Gasparian, que é a advogada da Folha e que, em muitos casos, defende lá os jornalistas da Folha. A Patrícia, naquela ocasião, ela fez um
comentário que me deixou, enfim, todos conhecem o caso da jornalista Patrícia Campos Melo, que foi acusada de maneira leviana e que estaria oferecendo favores de natureza sexual para obter informações privilegiadas, enfim, uma mentira, fake news, sem nenhuma evidência, mas isto veio à tona, gerou uma polêmica enorme e a Patrícia relatava naquela ocasião, né, o dilema pessoal, o dilema familiar das crianças que vão para a escola e a mãe acusada ou exposta daquela maneira, que ela se sentia, palavras dela na exposição, que deve estar gravada aí no site da faculdade, em algum lugar isso foi gravado, deve estar disponível. A Patrícia dizia o seguinte: olha, eu me senti durante aquele período como se fosse uma pessoa que estivesse nua, no meio de uma multidão, todo mundo vestido, ou seja, completamente inadequada, fora do espaço onde todo mundo está vestido e eu estou nua no meio do público. Para que se tenha uma ideia do quanto isto pode ser ofensivo, intimidatório da vida pessoal, no caso da jornalista, né? As fake news têm este poder de humilhação das pessoas. Mas a Patrícia dizia o seguinte: ao mesmo tempo em que aconteceu isso, eu recebi tanta solidariedade, tanto apoio, quer do órgão de imprensa no qual eu trabalhava, quer dos meus colegas jornalistas, quer dos leitores, da população em geral, que aquilo me reconfortava. Eu que num primeiro momento me senti nua, no meio de uma multidão vestida, com o suporte que eu recebi de tantos setores da sociedade, me senti novamente acolhida e vestida. Eu acho que este é um exemplo. É um exemplo de como gradualmente nós vamos aprendendo, como este é um processo de aprendizado contínuo. É claro que tem por trás disso, a Patrícia trabalha num grande órgão de imprensa. Ela tem a Folha de São Paulo, que pode contratar os melhores advogados para preparar a defesa dela. Agora imaginem o que acontece, ou o que pode acontecer, e o que tem acontecido, o que é pior, com jornalistas que trabalham em pequenos órgãos de imprensa, órgãos que estão situados em cidades minúsculas do interior e que têm sofrido também uma campanha, mais ou menos a versão judicializada daqueles que divulgam fake news, é de ajuizamento em série de ações judiciais, de medidas judiciais que procuram constranger esses jornalistas, assim como procuraram fazer com a Patrícia Campos Melo, mas em pequenos órgãos de imprensa espalhados pelo Brasil como um todo. Não é todo órgão de imprensa que pode contratar advogado, custear a defesa do seu jornalista. E isto tem um impacto sobre a liberdade de imprensa e um impacto também sobre o processo eleitoral extraordinário. É uma forma de você calar a imprensa num período em que esta liberdade é muito importante. Então, o aprendizado é lento, tem consequências que são muito perigosas, dentre elas a combinação entre fake news de um lado e judicialização de processos contra jornalistas de outro. Mas o aprendizado é lento, é gradual, mas ele me parece que tem ocorrido. Obrigado, professor Celso. Professor Marco, para nós finalizarmos, é só colocando o que o professor Celso falou, complementando, algo que tem acontecido muito é essa judicialização contra jornalistas, elas são espalhadas em várias cidades, vários estados do Brasil, para não só constranger, mas para quase que inviabilizar a defesa desse jornalista, seja por questões territoriais, questões regionais, questões financeiras. Isso é um constrangimento, isso é uma ação terrível também contra a liberdade de imprensa. Na verdade, professor Celso, professor Marco, gostaria que o senhor complementasse, finalizasse também para nós.
Perfeito, Marcelo. Eu acho que você toca num problema central, que é a importância da tutela coletiva na proteção das nossas liberdades básicas e na importância da implementação de um sistema que respeite as regras do jogo democrático. E a gente tem que pensar nessa lógica, pensando em instrumentos que, de fato, viabilizam a denúncia, viabilizam a defesa das liberdades civis. E aqui, eu acho que a educação é um bom exemplo que, em alguma medida, é um mecanismo contínuo que auxilia cada vez mais o empoderamento das pessoas em nossa sociedade e que, no final do dia, o que a gente está discutindo aqui é o combate, o controle de formas autoritárias dentro do nosso sistema político e que a gente vem lutando isso há muitas décadas no nosso país. Então, a gente não pode perder de vista, como eu comentei agora há pouco, que a discussão sobre fraudes eleitorais estão no início da formação da nossa república e que hoje se apresenta diante da operação dessa disseminação massiva em fake news. E que certamente o empoderamento ele precisa ocorrer por meio de um fomento à educação, uma educação midiática, a uma conscientização a respeito da checagem de fontes e, ao mesmo tempo, de uma incorporação nas próprias estruturas das plataformas de mecanismos que viabilizam isso. Ou seja, a gente tem que perceber que essas plataformas também são responsáveis, em alguma medida, para facilitar, incorporar isso nas suas estruturas, na hora de a gente pensar na comunicação privada, na hora de a gente pensar nas políticas relacionadas à proteção dos usuários. Então, é fundamental a gente pensar nessa distribuição de responsabilidades na nossa sociedade. E apenas a título de exemplo, no próprio PL que a gente aqui comentou, lá no artigo 30, tem um dispositivo específico sobre a importância do fomento à educação, levando em consideração o dever constitucional do Estado de prestar o serviço educacional para a sociedade. É evidente que isso é um objetivo que deve ser constantemente fomentado, desenvolvido pelo Estado e que a gente precisa isso para a nossa própria defesa da democracia. Perfeito. Bom, muito obrigado, professores. O diálogo está chegando ao seu final. Quero agradecer muito ao professor Celso Campilongo, professor e diretor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, coordenador do livro Fake News e Eleições, Estudo Sócio-Jurídico sobre Política, ao professor Marco Antônio Leme de Barros, professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, doutor em Direito pela USP, também integrante do livro Fake News e Eleições, ao jornalista Luiz Roberto Serrano, da Superintendência de Comunicação Social, que dividiu comigo hoje aqui a bancada. Obrigado, Serrano, obrigado, professor Celso, professor Marco, muito obrigado, foi um prazer tê-los aqui conosco. Muito bom. Prazer é nosso, prazer foi nosso. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado a vocês e obrigado a você que esteve conosco até agora. Muito obrigado. O diálogo fica por aqui. Até a próxima. Um abraço. Bom final de semana. Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação: Marcelo Hollenberg.